Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui quem fala é Júlio Chaves, do canal Acorda, Povo de Deus, com mais uma mensagem da graça de Deus. Queridos, olha o tema da mensagem: perguntas e respostas em graça. Eu vou destacar aqui 3 perguntas que me fizeram recentemente contra a blasfêmia contra o Espírito Santo e o perdão de Deus. A gente vai ver aqui nessa mensagem 3 perguntas com 3 respostas em graças que eu tenho certeza que vai abrir o entendimento ainda mais dos filhos da livre. E claro, vamos alcançar também, tentar alcançar os filhos da livre que ainda estão na religião, nesse maldito sistema religioso cruel, perverso e corrupto, onde eu passei 14 anos, Paz e Vida, Batista e Assembleia de Deus. Como nossos amados irmãos evangélicos estão sendo enganados por esse maldito sistema. Claro que existem homens sérios, éticos, idôneos. Eu conheço alguns que são vítimas do sistema religioso. Eu tenho testemunhos aqui no canal de pessoas aí que foram pastores da Assembleia de Deus durante 35 anos, pastores da Batista, 30 anos, pastores, professores de escola dominical, que eles disseram, afirmam: Júlio, eu aprendi errado e ensinei errado. O entendimento é de Deus, o não entendimento também é de Deus. Claro que existem homens sérios e éticos que são vítimas do sistema religioso. Eles acreditam naquilo que eles pregam, assim como eu acreditava, e você que está me assistindo aí, que pregava a palavra, que evangelizava, você não tinha a intenção de enganar ninguém, mas a maioria sabe que está enganando. São pilantras, são fraudadores do evangelho, e esses estão até no nosso meio, nessa religião chamada graça. Eles sabem, esses pastores, entre aspas, eles sabem que os últimos dias foram os últimos dias de Israel. Eles sabem que pecado era transgressão das leis. Eles sabem que o juízo foi sobre Israel no ano 70. Eles também sabem que o ser diabo nunca existiu e que inferno significa sepultura. Muitos sabem que esse livro aqui é um livro histórico e não mais profético. Tudo foi para Israel, mas é graças a esse livro histórico que nós conhecemos o nosso Deus, a manifestação de Deus para com o seu povo. Tudo foi para Israel, tudo já foi cumprido, não existe mais pastores e muito menos profetas, pois todas as profecias foram para Israel e todas elas, sem exceção, já foram cumpridas até o ano 70. A Bíblia é um livro histórico. Mateus, Marcos, Lucas e João não são evangelhos, são livros históricos que contam a vida terrena de Jesus de Nazaré. O evangelho foi revelado ao apóstolo Paulo nas suas 14 cartas. Está lá em 2 Coríntios 12, 2, 3, 4. Queridos, essa é mais uma mensagem da graça de Deus. Perguntas e respostas em graça. Os pastores sabem que a volta de Jesus foi um juízo sobre Israel. Ele veio apenas para Israel, Mateus 15, 24. E a volta dele foi o juízo sobre Israel. A gente vai ver isso aqui, Apocalipse 14, 7. Ou seja, tudo foi para Israel, tudo já aconteceu. Vamos lá? Há alguns meses, essas mensagens que eu falo refutando esses cães gulosos aqui, né? Porque os cães gulosos também envelhecem. Esses homens passaram décadas pregando uma palavra de proteção. Sabe aquela história, o Papa Figo? É um personagem lendário, né? Do folclore baiano, paraibano e pernambucano, o Papa Figo. É uma imagem representada por um velho muito feio, assim como eles desenharam o Satanás, né? Porque até o século XI, Satanás tem uma imagem de homem bonito, porque eles acreditam que foi um anjo que caiu do céu. Aquela passagem de Ezequiel 28 e Isaías 14, que está falando sobre os 2 reis,
arrogantes e soberbos, que usam a figura de linguagem e a religião leva os evangélicos a entenderem que houve uma rebelião no céu. Meu irmão, você aí que está evangélico, que você está me assistindo aí, tu consegue imaginar uma rebelião no céu? Quando existe uma rebelião no presídio, a imprensa é pega de surpresa, a polícia é pega de surpresa. Tu consegue imaginar uma rebelião no céu? Claro que ali está falando Isaías 14 e Ezequiel 28, está se referindo a dois homens arrogantes e soberbos, o rei da cidade de Tiro e o rei da Babilônia. Mas o sistema religioso não perde a oportunidade de levar medo e terror, porque essa é a estratégia deles, medo e terror, e faz os evangélicos acreditarem que houve uma rebelião no céu. Então ele sabe que esse ser diabo nunca existiu e que inferno significa sepultura. Então olha só, há alguns meses eu gravei uma mensagem, mais uma mensagem sobre esse cãozinho guloso aí, esse tio Nicodemos. Então as pessoas, nossa, como é que você fala isso do tio Nicodemos? É como se fosse a história do Papa Figo. Então um homem chega para a pessoa e diz, olha, o Papa Figo está atuando no seu bairro, mas eu vou lhe proteger, eu vou colocar 2 vigilantes armados na frente da sua casa de 6 da noite às 6 da manhã, porque o Papa Figo só age durante a madrugada. E ela fica protegida, acha que está protegida, e ela é muito grata a esse homem que botou 2 vigilantes na frente da sua casa. Só que esse Papa Figo não existe. Assim é o ser diabo. Esses homens, eles inventaram esse ser. Então, até o século XI, ele tinha uma imagem de anjo bom, porque é um anjo que caiu do céu. Eles inventaram essa mentira. Do século XI para cá, disse, não, se ele é mau, né, ele tem que ser feio. E aí acrescentaram, a partir do século XI, esse tridente, essa asa de morcego, essa figura horrível, porque é associado ao mal, é o inimigo de Deus. Deus lutando contra Satanás. A religião evangélica acredita muito nisso. Então esse ser diabo é como se fosse um Papa Figo. Esses homens aí, eles pregam a existência de um ser espiritual, de um Satanás que está querendo levar você para o inferno. Ou seja, Deus querendo levar para o céu e o Satanás querendo levar para o inferno. Porque nós aprendemos na religião que o Satanás não tem mais perdão para ele já está condenado ao inferno. Sendo assim, ele vai fazer de tudo para levar o máximo de pessoas para ir para o inferno, porque ele já está condenado. Então é isso que os pastores colocam nas mentes das pessoas. Eu até brinco que Jesus está voltando naquele jumentinho que entrou com ele em Jerusalém, só que o Satanás cegou os olhos do jumento e quebrou as 4 patas dele, e o Satanás está dizendo, não vem agora não, Jesus, está repreendido, para o inferno, para o inferno, para o inferno, para o inferno, está repreendido o jumentinho, não vem agora não, para o inferno, para o inferno, para o inferno. O que é que está faltando Jesus voltar? Jesus veio apenas para Israel e a volta de Jesus foi o juízo sobre Israel. Eu lancei um desafio recentemente para pastores, teólogos e evangélicos. Se a Trindade é uma heresia, de fato a Trindade é uma heresia. Não existem 3 deuses. Existe um único Deus que se manifestou em 3. O Deus que falava com os profetas, esse mesmo Deus que se fez carne e habitou no meio deles, dos judeus, o Nazareno, e o Deus que habita hoje em nós. Jesus disse, importa que eu vá para enviar o Consolador, o Espírito Santo. Se eu não for, ele não vem. Mas se eu for, eu vou lhe enviarei. Porque Deus, o Espírito Santo e Jesus, esses 3 são um. Como é que o Espírito Santo poderia vir se Jesus estava na terra? Então Jesus teve que ir. Em Atos 2, Pentecostes, o Espírito Santo veio. Então, desde Atos 2, Pentecostes, fazendo cumprir a profecia de Joel 2, 28, 29 e 30, que aconteceu nos últimos dias, lá em Pentecostes, Pedro confirmando que isso iria acontecer nos últimos dias, os pastores sabem que foram os últimos dias de Israel, mas tudo que acontece de ruim, bem que a Bíblia diz que nos últimos dias. Eu tenho uma mensagem que eu falo isso, o feitiço dos últimos dias. Então a volta dele foi o juízo sobre Israel no ano 70, Apocalipse 14, 7. Chegou
a hora do seu juízo. Essa frase Jesus está voltando gera muita receita para esse maldito sistema religioso e os pastores sabem disso. Então eu falando sobre... Então esses homens, eles levam medo e terror, só que eles têm a fórmula. A fórmula é eles, né? São esses pastores que dizem, olha, não saia da minha cobertura espiritual, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou no monte. Então se a pessoa acredita no Papa Figo e tem 2 vigilantes na frente da casa dela, e ela é muito grata a essa pessoa, ela também vai ser grata a esse homem que prega inferno, que prega Satanás, que prega salvação da alma, que prega essas heresias, assim como o dízimo, ela vai acreditar e vai sustentar esse sistema religioso cruel por conta de uma dívida de gratidão. Então, nessa mensagem que eu falei há alguns meses sobre esse cão guloso aí, né, os 3, né, da presbiteriana, né, da linha presbiteriana, Paulo Júnior, Nicodemos e Hernani Dias Lopes. Muitas pessoas me ofenderam. Né? Por quê? Porque ouviram durante décadas esses homens pregando cuidado com Satanás. É a mesma coisa de dizer, o Papa Figo está atuando. Nem diabo, nem Papa Figo existem. Mas as pessoas acreditam. Como a pessoa acredita que o Papa Figo está atuando no bairro, elas acreditam que o diabo está ao nosso derredor. Ela acredita que o diabo está querendo levar ela para o inferno. E tem esse homem que vai interceder a Deus, que vai orar, que vai jejuar. Por isso que eu sou muito ofendido quando eu refuto um cão guloso desse. Mas os evangélicos não têm culpa. Eles foram doutrinados a isso. Eles foram ensinados a isso. Tem que ter o sobrenatural de Deus para o véu da religião sair. Filhos da livre. Que no tempo de Deus ele tira o véu. Eu já falei aqui que eu entendi a graça há uns 6 anos, a um pregador que pregava muita heresia, ele nem era brasileiro, já morreu há muitos anos, mas foi através desse pregador que pregava muitas heresias, mas ele pregava a graça. Ele separava o Nazareno do ressuscitado, o antes da cruz com o depois da cruz, e Deus usou ele para abrir o meu entendimento. Quando a gente é tomado, eu vou dizer assim, quando realmente Deus tira o véu, gente, é maravilhoso. Existem pessoas que entram em contato comigo aqui e dizem, Júlio, essa palavra aqui, eu sei que não é o Satanás. Olha só, ele já foi impactado pela palavra. Eu sei que não é o Satanás, eu tenho certeza que não é o Satanás. Mas esse versículo aqui é o que, Júlio? Então ele está crescendo na graça e no conhecimento, e a gente diz, ó, isso aqui é os judaizantes, é o sistema religioso, é uma figura de linguagem. Então, quando eu comecei a entender a graça, através desse pregador, eu fiquei maravilhado, porque a conta fechava, tudo se encaixava. E eu lembro que eu morava num bairro aqui perto de João Pessoa, perto da praia, e tinha uma pista de Cooper, e todo dia de manhã eu caminhava. Eu acho que quem me visse da varanda lá de cima caminhando, dizia, olha, aquele homem está caducando, porque eu ficava assim gesticulando, ouvindo a mensagem da graça e dizendo, glória a Deus, que palavra. Eu acho que, né, quem olhasse para mim da varanda, disse, rapaz, aquele homem está falando sozinho. Eu estava ouvindo a mensagem e estava maravilhado, porque tudo se encaixava. Eu disse, meu Deus, realmente o ser diabo nunca existiu, o inferno significa sepultura, tudo foi para Israel. Então eu não tinha assim a maturidade, mas tudo se encaixava. Né? Nós que somos filhos da livre, quando nós estávamos nesse sistema religioso aí, a gente não concordava, a gente discordava de muita coisa, e a gente ia, porque a gente nunca tinha ouvido uma mensagem da graça de Deus, até então. E nós, quando ouvimos, glória a Deus por isso. É incrível, gente, como é fácil identificar um filho da livre e um filho da escrava. Ontem eu recebi um comentário aqui de um abençoado, uma mensagem de ontem, né, sobre o pastor que viu 22 mil demônios numa criança. Ontem mesmo ele disse, eu não sei como você tem 27 mil seguidores. Eu disse, a resposta está em Gálatas 4:31. Não sei se você vai entender, mas nós, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Então foi essa a resposta que eu dei para ele, que ele disse, como pode? Ele quis dizer isso, né?
Como pode você não acreditar no Satanás, no inferno, que Jesus morreu por todos os pecados, que nós estamos nos últimos dias? Como pode 27 mil seguidores você ter? Ora, Lamartine Pozella tem mais de 2 milhões? Qual é a explicação para isso? Antônio Júnior, um amiguinho dele, tem mais de 10 milhões? Como explicar isso? Essa enganação, esse sistema religioso cruel, perverso e corrupto. É o mesmo que eu tenho ao canal Acorda Povo de Deus, tem 27 mil, quase chegando a 28 mil inscritos. Gálatas 4, 31. Mas nós, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Esses homens têm milhões de seguidores porque esses milhões nunca ouviram a mensagem da graça de Deus. No dia que eles ouvirem, essas chamadas igrejas fecham. Lamartine Pozella, Antônio Júlio e a sua trupe ficam desempregados e o povo feliz. Então eu sou detonado ainda hoje. Essa mensagem que eu preguei aqui, a última sobre esse cão guloso aqui, há alguns meses, está com uns 20 mil, quase 20 mil visualizações. Todos os dias eu sou detonado. E eu sei que essas pessoas, esses irmãos amados evangélicos que me detonam, eles não têm culpa disso. Primeiro que é Deus que não tirou o véu. Segundo, eles foram ensinados, eles foram doutrinados. Nós ouvimos tantas mentiras e essas mentiras passaram a ser verdades. Nós ouvimos durante décadas que 2 mais 2 é igual a 5. Durante décadas isso. Quando alguém fala 2 mais 2 é igual a 4, eita, esse Júlio Chaves é um herege. Por quê? Ele está dizendo que 2 mais 2 é igual a 4. É exatamente isso. Então eu fui detonado. Claro que o canal está crescendo e eu tenho certeza, já tenho provas disso, que muitos evangélicos, filhos da livre, estão saindo desse sistema. Mas que eu sou bombardeado? Demais, mas esse é o preço. É o preço. Glória a Deus por isso. Se eu não quisesse ser bombardeado, confrontado e ofendido, eu não teria aberto o canal. Mas esse é o meu chamado, propagar o Evangelho da Graça e combater o sistema religioso corrupto, aonde quer que ele esteja. E ele está no nosso meio há mais de 10 anos. Então vamos lá. Então essa mensagem aí, eu fui muito detonado. Até quase todos os dias eu sou detonado por isso. Porque são evangélicos que viveram, cresceram assistindo esses homens. Mentiras, medo, terror. O Paulo Júnior, se fizer um exame de fezes, vai sair até moeda nas fezes dele. É um insano, é um perturbado. Então esses homens têm a fórmula do sucesso. Sabe? A fórmula da Coca-Cola. Medo e terror. Isso faz com que esse homem aqui lance um livro e as pessoas compram. Viu a ilustração do Papa Figo? Eu vou proteger sua casa do Papa Figo. Então existe uma dívida de gratidão. Esses homens dizem, eu vou proteger você do Satanás. Agora está aqui o dízimo, minha igreja é aqui na frente. Está aqui um livro que eu estou lançando. Um homem desse vende livros e bota milhões de reais no bolso. Ele só não, Paulo Júnior e Hernando Dias Lopes, Pozella, todos eles são lobos, são cães gulosos, são fraudadores do Evangelho. Então existe essa dívida de gratidão, que é um erro muito grande até no nosso meio. Nossa, eu entendi a graça graças a você. 100% Deus, 0% homem. Quando você dá mérito a homem, aí aparece um malandro, um oportunista, um vagabundo para tirar dinheiro de você. Não dê mérito a homem nenhum, não dê dinheiro, não compre livro, não seja membro de canal nenhum que prega o Evangelho da Graça. Ser membro é a confissão de cão guloso. Se você faz isso, você ainda não entendeu a graça, você não está na liberdade de espírito, você não teve a plenitude da graça. Porque quando você tem, meu irmão, para que intermediários? Para que esse negocinho de dia das crianças? Parceiros do bem, ajude aqui o orfanato. Que orfanato, rapaz? O orfanato é a família dele. Que crianças são os filhos dele. Por que você usar um intermediário para fazer o social se você pode ir direto? E quando ele faz o social, não existe prestação de contas. Acorda, filho da livre. Isso é um alçapão aí no Sarapuí, isso é um arapuca, é um malandro, é um oportunista. Por que intermediário?
Num raio de 200 metros você tem aí um morador de rua, vai direto e é você que vai sentir a alegria, o prazer, a felicidade de ver ali a pessoa precisando e você ajudando, como a Bíblia diz, melhor é dar do que receber. Para que intermediário, gente? Faz isso não. Para que você ajudar aí? Não existe prestação de contas, o aluguel é 4 mil, arrecada 40. Tá fazendo o que com esses 36 aí? Misifi do Sarapuí. Cão guloso, malandro, oportunista, que nunca ganhou dinheiro na vida e está ganhando pregando o Evangelho da Graça. 1 Coríntios 9,18, que apresenta o Evangelho de graça, gratuitamente, sem cobrar nada de ninguém. Tem uma tradução. Essa é a minha recompensa. Se pede dinheiro é cão guloso, para que congregação, gente? Distribuição de envelopes, grupinho de WhatsApp. Para que intermediários? Vai direto, meu irmão. E sente esse prazer de fazer um social e que ajudar pobres e necessitados, que era o que Paulo fazia. Paulo não arrecadava dinheiro para comprar tendas, não, matéria-prima, não. Era para pobres e necessitados. Não tem nenhum pregador da graça aí pobre e necessitado. Tem muitos cães gulosos, malandros e oportunistas. Mas tem gente que veio ao mundo, é filho da livre, mas veio para sustentar marmanjo. Não é mais vítima, não. São trouxas. Porque vítima é quando passa alguns meses. Por isso que o público-alvo desses cães gulosos, aí, desse cão guloso aí da graça, são os novos inscritos. Porque nunca ouviram uma mensagem minha combatendo e denunciando esse sistema corrupto que está aí. Eu quero falar agora os novos inscritos. Te prepara, que logo vai vir um bote. Vamos lá. Fui detonado. Augusto Nicodemo, mas eu tenho certeza que muitos evangélicos hoje estão crescendo na graça e no conhecimento, está aqui assistindo mensagem e logo, se for filho da livre, vai compreender. Se for filho da escrava, não perde tempo nesse canal. Esse canal foi feito para os filhos da livre. Filho da escrava, quando entra nesse canal, cai de paraquedas, é unção de Roberta Miranda. Vai com Deus. Não perca o tempo. Vai perder tempo se Deus decidiu não tirar o véu, eu vou tirar, e você vai tirar. É Deus, meu irmão, é 100% Deus. O filho da escrava, ele nasce filho da escrava e a carne tomba filho da escrava. Um filho da livre, ele já nasceu filho da livre. E no tempo determinado por Deus, Deus tirou o véu. Glória a Deus por isso. Por isso que nós somos um povo privilegiado. Estamos afastados, desviados desse maldito sistema religioso cruel, perverso e corrupto, para a glória de Deus. Porque o canal tem 27 mil seguidores, Gálatas 4:31. Porque esses 27 mil seguidores são filhos da livre e não filho da escrava. Essa aqui, ó. Rapaz, o cara disse, Júlio, eu falava línguas estranhas, Júlio. Eu falava. Eu digo, não, qual é o idioma que você falava além do português? Porque terra decanta, lipa na chulipa, labachura, casafrélia, lalala, lelelele, lololu, isso aí não são línguas estranhas. Línguas estranhas eram idiomas, eu provei nessa mensagem. Mas tem os filhos da escrava, né? Não, Júlio, eu falava. Meu amigo, é a influência da carne, do cérebro ou do ambiente, a hipnose. Você via a pessoa falar, terra decanta, lipa na chulipa. Eu também vou falar. E as pessoas são induzidas a fazer isso por esses pastores, né? Línguas estranhas. Nem Deus entende essas línguas estranhas dos pentecostais. Então, eu fui detonado nessa mensagem recente aí que eu detono Eliseu Rodrigues, e tem outra mensagem que eu falo, a Faça Pentecostal, de Marco Feliciano, que para mim é ateu esse homem. Esse amigo, cada profecia é uma profetada. Eu não sei como é que tem seguidores seguindo esse rapaz, esse homem, mas é Deus que levanta. Você vê que teve um homem aí, um tal de Júlio, olha o nome do abençoado, Júlio também, disse que Jesus ligou para ele. E muita gente, o cara tem milhões de seguidores. Eu fui detonado, uma mensagem está com mais de 80 mil visualizações. Ofenderam até minha mãe. Disseram, seu Júlio Chaves, você é um homem carnal. Pastor Júlio é espiritual. Jesus ligou para ele, gente.
Ele é tão espiritual que ele foi preso, se separou da mulher por tentativa de homicídio. Porque a mulher se separou da mulher, casou com uma menina novinha e a empresa, a instituição religiosa, um CNPJ, a mulher queria a parte dela. Ele se separou e a mulher queria a parte dela. Tentativa de homicídio. Esse homem muito espiritual, e eu sou carnal, muito espiritual, foi preso. E eu fui detonado, tão detonado que eu desativei os comentários. Para minha mãe não ler. Então, línguas estranhas, na época, quando Jesus disse, ide por todo mundo, mundo de Israel, isso aqui foi tudo para Israel. Jesus disse em Marcos 16, 15 e 16, disse a quem? Aos seus discípulos. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, mundo de Israel. Que evangelho? O evangelho da circuncisão. Paulo não tinha sido levantado, não era o evangelho da incircuncisão, e sim da circuncisão, que as colunas eram Pedro, João e Tiago. E ele disse para os seus discípulos, ide meus discípulos, por todo o mundo de Israel. Enquanto os evangélicos acreditarem que mundo e terra na Bíblia é planeta, vão continuar sendo enganados. Mundo e terra na época de Jesus e de Paulo sempre foi terra de Israel, mundo de Israel. E Jesus está dizendo para os seus discípulos, meus discípulos, ide, vai por todo mundo, pregai o evangelho da circuncisão, para dizer aos judeus que Jesus era o Messias, a quem os profetas profetizaram. O que é que isso tem a ver conosco? Aí o pastor disse, meu irmão, vamos fazer o ID de Jesus. Dinheiro, fonte de renda, vamos ganhar almas para Jesus. Isso é um Jesusinho, esse da religião, né? Que precisa dos evangélicos para ganhar alma para ele. Gente, nós estamos afastados disso aí, para a glória de Deus. Então, quando Jesus dá essa ordem lá em Marcos, em meu nome expulsarás demônios, ressuscitarão mortos e curarão enfermos. Isso não existe mais nos dias de hoje. Como os evangélicos são enganados, os pastores fazem acreditar que esses milagres aqui na Bíblia acontecem nos dias de hoje. Basta dizer por um evangélico, meu irmão, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É verdade, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas isso não significa que os milagres da Bíblia acontecem hoje. Não tem nada a ver. Na época da Bíblia existia um propósito. Primeiro, para que as pessoas acreditassem que Jesus era o Messias. Por isso que Ele ressuscitou em carne. Por isso que Ele subiu em carne. Para que todos vissem e testemunhassem. Claro que a carne se decompôs. Porque no céu não entra carne. Mas era necessário que todos vissem Ele ressuscitado em carne. Porque se Ele ressuscitasse em espírito, quem é que ia acreditar? Ele ressuscitou em carne, Tomé não acreditou? Então Ele teve que subir em carne para que todos vissem que Ele era o Messias a quem os profetas profetizaram. Línguas estranhas sempre foram línguas estrangeiras, gente. Por quê? Essa ordem que Jesus deu aos seus discípulos, ide por todo o mundo de Israel e pregai o evangelho, existia países circunvizinhos, o todo o mundo de Israel, está lá em Atos 2, Pentecostes, os países, eles falavam outras línguas, outros idiomas, e Deus, na época, deu o dom de línguas estrangeiras para que eles pregassem o evangelho da circuncisão a esses estrangeiros, a esses eleitos, a esse povo de Israel, nos países circunvizinhos, que eram as ovelhas perdidas de Israel, porque Ele veio só para isso. Então João 36 é o quê? Porque Deus amou o mundo de Israel. Então Deus teve que dar o dom de línguas estrangeiras para que se pregasse em todo Israel. Tanto é que quando Pedro prega a palavra lá em Pentecostes e 3.000 judeus são salvos, eles não passaram pela grande tribulação, o que é que os judeus dizem? Nossa, esses homens estão embriagados. Outros dizem, não, eles estão falando das grandezas de Deus na própria língua que fomos nascidos. Viu aí? Em Atos 2, os países circunvizinhos, então tinha países ali, vizinhos de Israel, que falavam outros idiomas, e Deus deu o dom de línguas para que eles falassem
e os demais dos países circunvizinhos compreendessem. Hoje, para você aprender uma língua, você aprende aqui no computador, na internet, inglês, francês. Na época não existia esse recurso, por isso que Deus teve que derramar o dom de línguas sobre os seus discípulos, sobre as pessoas que propagavam o evangelho. Não tem nada de terra de canta, lipa na chulipa, não tem nada de língua dos anjos. Toda vez que um anjo se manifestou na Bíblia para falar com alguém, falou o idioma da pessoa. Dom de línguas, era isso, meu querido, minha querida. Línguas estrangeiras. Então, se você falava terra de canta, lá, lé, li, você foi influenciado. Você era induzido, você via pessoas falando e falava, né, o cérebro, a hipnose, o ambiente, a ação da carne ativada, tudo isso, menos línguas estranhas. Então, quando vê uma pessoa endemoniada, pode ser tudo. Pode ser epilepsia, pode ser tudo, menos demônios. Eu expliquei na mensagem de ontem. Né? 1 Samuel 16, 14, 15. E o espírito maligno vindo da parte de Deus, não é de Satanás não, vindo da parte de Deus entrou em Saul. Os funcionários de Saul, há um espírito maligno, olha os demônios aí, vindo da parte de Deus, te atormentando. Então esse propósito de curar enfermos, ressuscitar mortos, expulsar demônios, tudo isso foi para a época da Bíblia. Hoje não existe mais nada disso. Se isso é verdade, tem que abrir aí, em cada cemitério tem que ter uma igreja, né, para ressuscitar os mortos. E em cada hospital tem que ter uma igreja pentecostal para curar os enfermos. Não existe mais esses milagres. Tinha um propósito para que as pessoas acreditassem que Jesus era o Messias a quem os profetas profetizaram. E línguas estranhas eram línguas estrangeiras. Se você fala terra de canta, lipa na chulipa, ou você é vítima desse sistema, se você for uma ovelhinha, e se o teu pastor fala isso, ele está te enganando. Cai fora que ele está te enganando. Ele sabe que não está falando línguas estranhas, coisa nenhuma. Mesmo porque hoje não tem finalidade nenhuma essas línguas estranhas, a não ser que você vá encher o seu currículo. Glória a Deus por isso. Você fala vários idiomas. Glória a Deus. As oportunidades virão. Então essa mensagem aí, esse cão guloso desse Eliseu, né, o velhinho lá falando terra de canto, eu vou traduzir, e tem hora que ele faz, assim diz o Senhor, ou seja, cala a boca, velhinho, que eu vou pregar a palavra. Ele sabe que está enganando. Eliseu Rodrigues é um discípulo de Feliciano, é lobo, é cão guloso. Eu fui detonado nessa mensagem aqui. Mas os evangélicos não têm culpa. Eles são vítimas disso aí. Muitos pastores que passaram por aqui, que hoje estão aqui, 30, 40 anos, acreditando nisso, e ele diz, Júlio, eu aprendi errado e ensinei errado. Então os evangélicos são vítimas desse maldito sistema religioso. A fórmula dele está dando certo. É medo e terror e essas heresias que a gente está vendo aqui no canal. É quando você prega a graça, você é confrontado, porque isso aí, os evangélicos nunca ouviram uma mensagem da graça. Ó, criança manifesta a legião de 22 mil demônios. Foi a mensagem a mais recente de ontem, gente. Querido, Jesus libertou 7 demônios de Maria Madalena. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse cara disse que viu na menina 22 mil demônios. Gente, como é que ele viu isso, hein? Os demônios estavam com a placa de identificação, foi? Nossa, o último da fila ali, 22 mil. Nossa, eu estou vendo nessa menina, nessa criança, 22 mil demônios. Gente, isso é uma palhaçada, isso é uma chacota. Ele podia ter dito, eu vi 15 demônios, né, 20 demônios. 22 mil demônios. Como é que ele viu isso, gente? Isso não é uma palhaçada, isso não é uma chacota. O cara desse vai para estar preso. Mas não vai ser preso não, porque isso é liberdade religiosa. No Brasil pode tudo, meu irmão. Como é que ele viu 22 mil demônios? E quando o pai fala que a menina estava visitando um candomblé, o terreiro de macumba, lascou. Aí foi que o pastor recebeu corda mesmo, aí disse que viu sapos pulando dentro da menina. Aí começa a inventar, não, porque tem um espírito de Corvo e Damião. Eu peguei na mensagem de ontem, porque, olha,
Eu comi muito confeito, chocolate de Cosme Damião. A minha avózinha era muito católica e meu tio era pai de santo. Então eu vivia aí grande parte da minha infância dentro desse ambiente, né? Meu tio chegava com aquela árvore me benzendo, minha avó botava um escapulário, perfume da alfazema e dizia: você está protegido, meu filho. Então eu vivi parte da minha infância nesse ambiente. E meu tio, por ser pai de santo, ele era devoto de Cosme Damião. Então, todo ano, no devoto de Cosme Damião, tinha uma fila de crianças na frente da casa da minha avó, porque eles sabiam que todo ano, meu tio, sendo devoto de Cosme Damião, era distribuição de chocolate, confeito, brinquedo. Era uma festa para a criançada, uma vez por ano, na frente da casa da minha avó. E eu convivi grande parte da minha infância dentro desse ambiente. Então, quando o pastor disse: eita, o espírito de Cosme Damião, eu peguei eu disse: opa, não mexe com Cosme Damião não, que eu comi muito chocolate e confeito. Aí vem aquela heresia, o espírito de Zé Pilintra. Olha só, onde é que tem isso na Bíblia? Espírito de Pombagira. Nossa, isso aí foi uma missionária que viajou para a África e viu esse negócio aí de Pombagira. Ela trouxe isso para o Brasil e os pastores tomaram posse da Pombagira e do Zé Pilintra. Gente, esses caras são capazes de tudo mesmo, para tirar dinheiro de você. A religião, eu falei isso ontem, a religião é como se fosse uma prostituta, uma garota de programa. Faz você se sentir especial, mas no fundo só quer o teu dinheiro abençoado. E isso está até no nosso meio aí na graça. Como é que pode? 22 mil demônios, isso é uma chacota, gente, isso é uma palhaçada. Olha só, 3 perguntas eu vou responder aqui nessa mensagem. A primeira: eu acho que esse irmão é a personificação de Diótrefes. A irmãzinha botou. Ela não tem culpa, porque ela vê que eu estou batendo de frente contra o sistema. E é exatamente o que Diótrefes fazia. E ela me comparou a ele. Teve uma que disse aí: eu acho que esse homem é um devoto do anticristo. Se ele não for o próprio, olha só o que a irmãzinha disse. O anticristo foi Tito, a besta do Apocalipse foi Nero. E ela disse que, a princípio, ela disse no texto dela: eu acho que esse homem é um devoto do anticristo. E ela finaliza: se ele não for o próprio. Você vê que a religião diz que é o Papa, que é não sei quem, que fulano de tal, né, o presidente dos Estados Unidos, é o anticristo. O anticristo foi Tito, que sentou no trono de Deus em Jerusalém no ano 70 e que João disse que já estava naquela época no mundo. Foi Tito. A besta do Apocalipse foi Nero. E Chipre na Bíblia. Mostra qual é o versículo que tem o nome Chipre. Não tem. Tem a cidade de Chipre, uma cidade litorânea. Como os evangélicos estão sendo enganados, mas os filhos da livre compreendem essa palavra, vão pesquisar, vão sondar. Os filhos da escrava vão me detonar aqui, eu não sei o que é que eles estão fazendo, cai de paraquedas aqui no canal. Unção de Roberta Miranda, vai com Deus. Então ela botou, a irmãzinha botou: eu acho que esse irmão, o irmão Júlio, é a personificação de Diótrefes. Eu vou botar o versículo aqui que fala sobre ele. Outro comentário, eu escuto muito isso, gente. Cuidado com o que você anda falando dos seus irmãos em Cristo, irmão Júlio. Você vai prestar contas para Deus. É incrível, né, gente? Eu passei 14 anos, o dia do juízo. Abençoados, o juízo foi para Israel. Ele veio para Israel, Mateus 15, 24, e o dia do juízo, a ira de Deus foi sobre Israel no ano 70. O seu juízo chegou. É chegado o seu juízo. Apocalipse 14, 7. Mas a gente aprendeu que faz parte da estratégia desse sistema religioso corrupto em dizer: meu irmão, um dia tu vai estar diante de Deus, declarando tudo. Deus vai ver tudo, está vendo tudo. E um dia tu vai estar diante de Deus no juízo final. O juízo foi sobre Israel. Então os evangélicos, quando dizem isso, cuidado, a gente ouve muito essa palavra. Meu querido, quem está na graça, não existe mais isso, cuidado. Isso era para quando a gente estava no sistema religioso evangélico. Mas de vez em quando, essa semana eu recebi isso.
Cuidado com o que você anda falando dos seus irmãos em Cristo, porque eu refutei. E eles dizem que eu estou julgando. Ei, julgar não é sinônimo de discordar. Quando você concorda, glória a Deus, eu creio. Quando você discorda, você está julgando, né? Só quem julga é Deus. Negativo. Um juiz de direito é pago para quê? Para julgar. O STF é pago para quê? Para julgar. Um juiz de futebol é pago para quê? Para julgar. Eu julgo na minha empresa. Se tiver alguma irregularidade, eu julgo como dono da empresa. Você vê, né? É uma macumba evangélica, é um feitiço, né? Só quem julga é Deus. Os advogados são pagos para quê? Eles julgam lá e vão se defender. E um juiz de direito é pago exclusivamente para julgar. Os deputados, os senadores, o STF, todos julgam. Então o juízo foi sobre Israel no ano 70. Quer dizer que eu bati de frente, eu refutei. Se eu concordasse, glória a Deus, aleluia. Como eu discordei, eu estou julgando. Não, eu estou discordando. Né? Respeitar é uma obrigação. Concordar ou discordar é um direito de todo cidadão. E discordar não é sinônimo de julgar. Eu apenas discordei. Mas para os nossos amados irmãos evangélicos, filhos da escrava, quando você discorda, você está julgando, né? É a macumba evangélica, né? Estamos livres. Então, teve essas 3 perguntas. Essas 2 e essa aqui, ó. Olha só o que a irmãzinha botou aqui. Eu acho que é uma irmã. O nome é meio... acho que é feminino. Daut Carvalho. Se converta, seu Júlio Chaves. Ou seja, se arrependa. Ainda dá tempo. Enquanto você está vivo, dá tempo. A não ser que você tenha blasfemado contra o Espírito Santo. Então ela botou, se converta, seu Júlio Chaves, ainda dá tempo. Caso não tenha blasfemado. Eu vejo muita refutação de amados evangélicos, são educados, são pessoas boas, carinhosas, né? Pessoas que eu tenho certeza que de repente estão orando por mim. Então você vê a irmãzinha, se converta, seu Júlio Chaves, ainda dá tempo, a não ser que o senhor tenha blasfemado. Eu vou botar esse tema também aqui com relação à blasfêmia contra o Espírito Santo, que como sistema religioso engana nossos amados eleitos. Né? Eu vivia nesse terror, eu acho que todos vocês aí, meu Deus, será que eu blasfemei, eu cometi esse pecado, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Não tem jeito para mim. Eu já vi um testemunho de um evangélico, uma época dessa, há muito tempo, que ele dizia, Júlio, eu tenho certeza que eu vou para o inferno. Eu tenho certeza que eu vou para o inferno. O cara é evangélico, nasceu no lar evangélico, mas ele estava tão revoltado, tão indignado, que ele disse, eu tenho certeza que eu vou para o inferno. Lá eu vou dar um jeitinho para sofrer menos. Porque certamente ele acredita que blasfemou contra o Espírito Santo, porque isso é muito detonado nesse sistema religioso corrupto evangélico. É aquele medo, meu Deus, pastor, o que significa blasfêmia contra o Espírito Santo? E a pessoa, nossa, será que ele vai falar que é o que eu fiz? É um terror. É por isso que eu digo que inferno é quando você aceita Jesus. Você literalmente, os evangélicos vivem no inferno, que é o estado de espírito que nossos amados irmãos evangélicos, com medo de morrer, com medo do diabo, com medo do inferno, com medo de ter blasfemado contra o Espírito Santo. É incrível. Então eu vou falar sobre essas 3 perguntas aqui. Blasfêmia contra o Espírito Santo, personificação de Diótrefes, que a mulher disse que eu era, prestar contas para Deus. Vamos lá. A blasfêmia contra o Espírito Santo está lá em Mateus 12, 31 e 32. Que Jesus disse para os judeus. Vamos lá, eu vou ler primeiro. Portanto, eu vos digo, meus discípulos, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Você vê que foi falado isso antes da cruz, quando havia pecado, porque pecado era transgressão de leis. 1 João 3,4, pecado é de fato transgressão de leis. Zacarias 3,9, removerei o pecado desta terra num único dia. O que significa remover? Que dia? Na cruz. Quando esse dia vai chegando, João, quando vê Jesus, João 1,29, eis aí o Cordeiro de Deus, que deixa o pecado no mundo, não, que tira. Deus prometeu remover, e no dia da cruz, Jesus foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Então, quando você diz que é pecador, você está dizendo que Deus é mentiroso, Jesus mentiu, ou você está voltando para antes da cruz.
Hebreus 9, 26 diz que ele aniquilou o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Aí logo aparece um religioso. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Aquele quem? Aquele judeu. O pastor não ensina isso, mas ele sabe. Mas só que ele não vai dizer. Ele, muito pelo contrário, ele vai refutar a minha palavra dizendo: meu irmão, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então Deus mentiu, né? João, quando disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus não foi o Cordeiro de Deus? Quando João diz em 1 João 8, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, ele está dizendo para a época, aquele judeu, os irmãos dele, que diz que não tem pecado é mentiroso. Ou seja, aquele judeu que não transgride uma das 613 leis da Torá, João está dizendo: ei judeu, você é mentiroso. Eram 365 leis negativas e 248 positivas. Era um fardo muito pesado que o sangue de Jesus aniquilou. Hoje o sangue dele não tem mais poder, ele não sangra mais, ele é espírito. Então João está dizendo que aquele judeu que não transgride uma das 613 leis, João está dizendo: ei judeu, você é mentiroso. O teu pastor sabe disso, mas ele nunca vai dizer isso a você. Porque quando você acredita que você é pecador, você está na mão desses caras, desses lobos, desses cães gulosos. Paulo diz, pergunta o teu pastor aí, Romanos 5,8. Quando ainda éramos pecadores. Pastor, o que significa éramos? Eu fiz essa pergunta a uma professora da escola dominical. O que é que significa éramos? Até hoje estou esperando a resposta. Paulo e os demais viveram o período transitório. Antes da cruz, pecadores, porque era impossível não transgredir uma das leis. Depois da cruz, Paulo fala, Romanos 5,8, quando ainda éramos. Período transitório. Antes da cruz, pecadores. Depois da cruz, Paulo fala, éramos pecadores. 2000 depois, os evangélicos dizendo que são pecadores. É um feitiço, uma macumba, né? Mas eles não têm culpa disso não. Eles foram ensinados a isso, doutrinados a isso. Nós já nascemos sem pecados. Colossenses 2,10, Paulo diz: estás perfeito nele. Nele temos a plenitude, perfeito e completo. Colossenses 2,10. Quando é que isso vai ser ensinado nas igrejas evangélicas? Nunca. Se os evangélicos entenderem a graça, repito, as igrejas fecham, os pastores ficam desempregados e o povo feliz. Só que eu sei que Deus não é a favor da unanimidade. Ele dá um entendimento a uns e não dá a outros. Todos estão fazendo a vontade dele. Inclusive eu, em combater o sistema religioso. Então, olha só. Mateus 12, 31, 32. Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, meu irmão evangélico, não será perdoada aos homens. E, se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no vindouro, no futuro. Queridos, há muitas interpretações com relação a isso. Muitas interpretações. Eu não vou aqui me atentar com relação à minha interpretação. Só que quando a gente tem um entendimento da graça, foi aquilo que eu falei no começo da mensagem. A gente fica maravilhado e às vezes a gente não sabe o que significa isso. Eu sei que não é o Satanás, mas o que significa? Então, existem várias ilustrações, várias interpretações dos pastores e teólogos com relação a isso. Mas nós que somos filhos da Livre, temos a certeza absoluta que isso não tem nada a ver conosco. Quem blasfemava contra o Espírito Santo eram os ímpios, porque eles não foram programados para compreenderem isso. Por isso que fala que será condenado, a gente vai ver aqui. Condenado aqui. A grande tribulação do ano 70. Então essa mensagem pode ser tudo, menos a ver com os dias de hoje. Porque nós estamos muito depois do juízo do ano 70. Então, se essa palavra aqui tem várias interpretações, mas nenhuma delas interfere com a gente. Que as pessoas dizem, mas Júlio, o dia do juízo foi no ano 70. Então a gente vai ver aqui, ó, que essa palavra, essa figura de linguagem, o que Jesus de fato quis dizer,
Existem várias interpretações, mas não tem nada a ver com os dias de hoje. Por que Paulo não fala sobre o pecado do Espírito Santo? Responde aqui, pastor, teólogo. Paulo não fala. Você diz que só para ser batizado com o Espírito Santo tem que falar terra decanta. Me mostra na Bíblia onde Jesus falou línguas estranhas? Ou ele não tinha o Espírito Santo, não é? Ele era o próprio Espírito Santo. Onde é que tem Paulo falando sobre a blasfêmia do Espírito Santo? Onde tem Jesus falando línguas estranhas? Onde tem Paulo falando de inferno? Bota aqui, pastor, que esse inferno é uma grande fonte de renda. Diabo e inferno são as duas maiores fontes de renda desse maldito sistema religioso. Inferno sempre significou sepultura. E Jesus, quando falou de inferno, ele se referiu ao Geena, que era um crematório, um lixão que havia por trás das muralhas de Jerusalém e que hoje é um ponto turístico. Se inferno significa sepultura, o que é que esse tal de Satanás está fazendo na terra? Satanás é o sócio do teu pastor e ele sabe disso. Por que Paulo não falou sobre a blasfêmia do Espírito Santo? Paulo foi no terceiro céu, ao paraíso, e não falou de inferno, não viu o inferno, não teve no inferno, como a pastora Nadir vai quase todos os dias. Se você procurar a pastora Nadir na igreja, tá não. No shopping, tá não. Em casa, tá não. Ela tá no inferno. Quando ela chega no inferno, o Satanás diz, adivinha quem tá vindo aí? E os demônios dizem, pastora Nadir, e lá atrás está vindo o pastor Paulo Júnior. Por que Paulo não falou de blasfêmia contra o Espírito Santo, não falou de inferno e nem Jesus falou terra decanta lipa na chulipa? Tem muita gente aí que está sofrendo. Nossa, eu não falo línguas estranhas, eu não tenho o Espírito Santo. Eu já dei um testemunho de uma criança, no grupinho lá de crianças, as criancinhas falando terra decanta lipa na chulipa. Ela chegou logo chorando em casa. Mamãe, eu acho que Jesus não me ama. Por quê, minha filha? Porque todas as minhas amiguinhas lá na igreja falam terra decanta lipa na chulipa. Só eu que não falo. Então eu não consigo ser batizada no Espírito Santo. Olha que a religião fez na mentezinha da criança. Então olha só, o contexto disso aqui, Mateus 12, 31, 32. O contexto está em Mateus 12, do 22 ao 37. Você vê que é o contexto, no meio. O início e o final. Ó, que fala sobre a acusação contra Jesus. Que ele expulsou um demônio, ele fez esse milagre aqui, ó, de 22, e disseram que ele estava expulsando em nome de Belzebu. Trouxeram-lhe então um endemoniado, ó, isso foi antes da cruz, cego e mudo, e de tal modo curou que o cego e o mudo falava e via. Jesus operou o milagre. Olha o 37. Porque por tuas palavras serás justificado, salvo da grande tribulação, e por tuas palavras serás condenado. Condenado a quê? A grande tribulação do ano 70. O que é que nós temos a ver com a blasfêmia do Espírito Santo? Isso tira o sono dos evangelhos. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, descanse. Ah, Júlia, eu tenho que pedir perdão a Deus? Não! Você não tem que pedir perdão a Deus, que você não está fazendo nada contra a vontade de Deus. Esqueça isso. Você é um abençoado, você é um eleito, você é um espírito perfeito. Esse espírito que está em você é lindo, é perfeito, é completo, é abençoado. E no tempo determinado a sua carne vai tombar e esse espírito vai voltar para Deus com um novo corpo glorioso igual dele. Por mais trágico e estarrecedor que as coisas aconteçam, que a pessoa às vezes morre, trágico e estarrecedor, o final sempre é glorioso. É no final que Deus mostra que Ele é lindo, que Ele é maravilhoso, que Ele é bom, que Ele é perfeito. A carne sofre, mas um dia esse sofrimento vai acabar. Então você perdeu um ente querido, até hoje você sofre. Até hoje, minha avózinha quando morreu, eu tenho acho 10 anos, ela morreu com 56, 57 anos. Até hoje eu sinto falta dela. Mas um dia esse sofrimento meu vai acabar, quando a minha carne tombar. O Espírito volta com um novo corpo glorioso igual dele, e assim como ele é, o veremos. Não é esse eu aqui, é um corpo espiritual, gente, que já existe. Paulo diz, se há corpo natural, não haverá não, há corpo espiritual. Já existe, quando essa carne tombar, ó, sai o corpo espiritual. Glória a Deus por isso. Por isso que Paulo diz que viver é Cristo, morrer é lucro. Se vivemos para Cristo pensando neste mundo aqui, somos os mais miseráveis dos homens.
tem gente que diz, eita, Deus vai castigar, você vai morrer. Desde quando a morte é castigo de Deus? Quer dizer, quando uma criança, quando morre, é castigada? O pessoal que morreu na barragem de Brumadinho foram castigados? Foi. O pessoal da Chapecoense foram castigados? Foi. Os 10 atletas do Flamengo foram castigados? Foi. As suas mães foram castigadas? Foi. O que foi que elas fizeram? O que foi que esses 10 atletas fizeram? O que foi que Marília Mendonça fez? É o tempo do Espírito. E Deus usa da maneira que Ele quiser para arrebatar o Espírito. Pode ser um mês na barriguinha da mãe, pode ser 100 anos. É o tempo do Espírito. Mas o final sempre é glorioso. Então você está vendo o contexto aqui, ó, porque por tuas palavras serás, tuas palavras, meus discípulos, serás justificado, e por tuas palavras, meus discípulos, serás condenado. Uma passagem de Mateus. Sabemos que Mateus, Marcos, Lucas e João são livros históricos. Abra aí a palavra no Evangelho de Mateus. Mostra aí, pastor, teólogo e evangélico, na Bíblia, onde tem Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, Evangelho de João. Não tem. São livros históricos que contam a vida terrena de Jesus de Nazaré. Mas toda a Bíblia já é um livro histórico, porque tudo foi para Israel e tudo já aconteceu. Vamos lá. Eu acho que esse irmão é a personificação de Teótrefes, porque Teótrefes, ele batia de frente, ele era um líder. Então João queria ir no local onde ele estava. Não, mas a gente não pode não, que Diótrefes não deixa. Olha só, você vê, a irmãzinha não tem culpa disso. Quer dizer, eu bato de frente contra os pastores, e a irmãzinha me chamou de Diótrefes. Eu sou a personificação, olha só. Ela não tem culpa, ela é vítima, ela foi ensinada, ela foi doutrinada para isso. Então ela acredita em diabo, inferno e tudo isso. Quando alguém combate isso, além de dizer que eu estou julgando, eu estou discordando, eu sou um opositor, eu sou um Diótrefes da vida. Ó, a passagem de Diótrefes. Terceira carta de João 1, só tem um capítulo, 9 e 10. João escrevendo, tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, a primazia. Eu botei entre parênteses o que significa, o que é ter entre eles o primado. Primazia, prioridade, superioridade. Então ele tinha essa arrogância. E quando João está dizendo aqui, eu vou mandar uma carta para a igreja, mas tem um cara aí que bate de frente, que discorda, que não concorda, que era um fariseu na época. Então esse camarada se levantava contra a igreja. Por isso que a irmã diz que eu estou me levantando sendo um Diótrefes, porque eu estou combatendo e refutando. Olha, como essa irmãzinha é vítima do sistema religioso. Não nos recebe. João está mandando uma carta. Ele não nos recebe, porque ele se acha autoritário, poderoso, influente. Ele não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz. Ele era um cara mau, ele era um cara arrogante, ele não queria propagar a verdade, proferindo contra nós palavras maliciosas. E, não contente com isto, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Então a irmãzinha, cegueira espiritual dela, me comparou com Diótrefes. Outra pergunta. Cuidado com o que você anda falando dos seus irmãos em Cristo, Júlio. Você vai prestar contas para Deus. Eu falei no começo da mensagem, né, o juízo de Deus que foi para Israel. E você, quando discorda, você está julgando. Cuidado, eu ouço muito essa palavra, cuidado. Meu irmão, minha irmã, nós que estamos na graça, não tem mais esse vocabulário, cuidado não. A gente aprendia muito isso. O sistema religioso, o evangélico, explora isso. Cuidado, meu irmão, com o dia do juízo. Cuidado, você está afastado e desviado. Se Jesus voltar, você fica, viu? Tu já pensou onde tu vai passar toda a tua eternidade? Cuidado, meu irmão. É isso. É um argumento do sistema religioso. Queima ele, Jesus. Sangue de Jesus tem poder. Está amarrado.
Estamos livres disso, meu irmão. Nós temos liberdade de espírito. Isso não significa que nós vivamos com libertinagem. Não. Ah, Júlio, quer dizer que pode tudo? Pode. Oi, você quando é católico, espírita, você pode tudo, não pode? Pode. Só que nós que estamos na graça não temos prazer na carne ativada. Porque hoje a maldade do homem é a carne ativada fazendo a vontade de Deus. E vem religioso, quer dizer que pode tudo. Eu sou um exemplo vivo que não tem nada a ver com isso. A única coisa que mudou na minha vida foi que eu descanso, eu não tenho medo de nada, eu reino em vida. Mas eu continuo a mesma pessoa. Continuo vivendo para a esposa, para os filhos, para o neto, mãe, para a empresa, fiel há 20 anos com minha esposa. Não mudou absolutamente nada. Eu apenas reino em vida. Não vem com esse negócio de liberdade, libertinagem não. Libertinagem é coisa de moleque e para quem não entende a palavra. Eu prego liberdade de espírito e não libertinagem. A maldade do homem é a carne ativada fazendo a vontade de Deus. E a punição também é de Deus. Tem esse negócio, eita, esse cara fez isso com essa mulher. Foi vontade de Deus. Foi. E não vai ser punido? Vai. A punição de Deus aqui no Brasil é até 30 anos de cadeia. Tem país aí que é pena de morte, prisão perpétua. Tudo de Deus. Quando eu falo tudo, é tudo. Inclusive as punições. Então, cuidado. Eu escuto quase todos dizer, cuidado, meu irmão, você... Apocalipse 14:7. E ele disse em alta voz, temo a Deus e glorifique, pois chegou. Verbo presente da época, já estava ali a porta, ali a grande tribulação, a volta de Jesus, que foi o juízo, a ressurreição do Espírito e a grande tribulação, que foi a invasão do general Tito. A invasão do general Tito, romano, o Império Romano invadindo, está na história. Quer dizer, o que está escrito na Bíblia foi confirmado na história. João não podia dizer, escrever a invasão do general Tito, porque ele concluiu o Apocalipse antes de 70. Mas estava tudo prestes a acontecer, né? Foi no ano 70. Então ele disse em alta voz, temo a Deus e glorifico, pois é chegado. Chegou a hora do seu juízo. O que é que isso tem a ver com nós? Cuidado, meu irmão, com o dia do juízo você vai prestar contas. Não tem culpa, é uma ovelhinha evangélica, ele é vítima do sistema. Ele passou décadas ouvindo isso. Cuidado, 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 cuidado. Vai estar diante de um trono de Deus. Isso é uma heresia, gente. Isso é um feitiço, isso é uma macumba evangélica que nós, filhos da livre, estamos livres para a glória de Deus. Então foi isso, a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem nada a ver conosco. Paulo não falou sobre isso. Paulo não falou do inferno. Jesus não foi batizado com o Espírito Santo em línguas estranhas. Personificação de idiótrofes, nada a ver. Prestar contas para Deus. Prestação de contas foi para o juízo. E olha, até esses que foram julgados e condenados não fizeram porque foi a sua vontade, não. Foi a vontade de Deus. Tudo no script de Deus. Quem creu foi da vontade de Deus. Quem não creu é da vontade de Deus. Quem entende a graça é da vontade de Deus. Quem não entende a graça é da vontade de Deus. Ok? Saudação aqui para Consuelo Mota, de Porto Seguro, Bahia. Ela disse, Júlio, manda uma saudação aí para mim e para todo o pessoal aqui de Porto Seguro, Bahia. Nossos amados irmãos abençoados e eleitos baianos, glória a Deus por isso. Tem muitos baianos que interagem comigo aqui e a Consuelo Mota pediu para que eu enviasse uma saudação para ela. Graça e paz, Consuelo Mota, e a todos aí de Porto Seguro, nesse estado abençoado que é a Bahia, tá bom? Peço que você acesse a playlists do canal. Tem mensagens focadas em determinados temas. Eu tenho mensagem de Lobos na Graça. A casa caiu, o aluguel é 4, arrecada 40. Tá fazendo o que com os 36 aí, hein, cão guloso? Um sistema religioso corrupto no nosso meio. Peço que você acesse a playlist. Eu tenho mensagem só de diabo, só de inferno, só de salvação. Eu tenho mensagem da aberração do dízimo. Clica na playlist do canal, tá certo? Você já é inscrito no canal, tem muita gente que gosta do canal. Júlio, eu gosto do canal. Eu recebi um comentário essa semana aqui de um ateu. Júlio, eu sou ateu, mas eu amo as suas mensagens. Olha só, eu interajo aqui muito com homossexuais e ateus. São abençoados, são eleitos, são espíritos perfeitos. O ateu é muita fé, né?
Eu tenho um amigo ateu aqui, empresário, que é um homem abençoado, gente da melhor qualidade, uma família linda, abençoada. Mas eu digo que o cara ser ateu é muita fé. Se olhar no espelho e dizer que Deus não existe, eu queria ter 10% da fé dos ateus. Mas são abençoados, são eleitos, são espíritos perfeitos. Quando a carne tombar, o espírito também volta. Os planos de Deus não estão condicionados àquilo que a gente pensa. E até o ateu está fazendo a vontade de Deus. E essa semana eu recebi aqui, Júlio, eu sou ateu, mas eu gosto muito das suas mensagens. Glória a Deus por isso. Abençoado e eleito do Senhor. Então, eu peço que você se inscreva. Tem muita gente aí que gosta, mas não se inscreveu ainda. Eu nunca vou pedir nada, eu nunca vou pegar dinheiro, pedir dinheiro a você. Não tem estratégia de malandro, de oportunista, de vagabundo aqui não, gente. Eu acho que é totalmente... Não se pode ganhar dinheiro pregando o Evangelho da Graça, não se pode pedir dinheiro a ninguém. Como Paulo falou em 1 Coríntios 9,18, minha recompensa, anunciar o Evangelho de graça, gratuitamente, sem cobrar nada de ninguém. Se pede dinheiro é cão guloso, se tem seja membro é cão guloso, congregação, distribuição de envelopes, seja membro, cifrãozinho aqui em live ao vivo, cifrãozinho, gente, é cão guloso. A finalidade é ganhar dinheiro. Viu a ilustração que eu disse? É como se fosse uma garota de programa. Faz a gente se sentir bem, mas no fundo só quer o nosso dinheiro. Tá bom? Então clica no sininho e coloca todas. Porque toda vez que eu colocar uma mensagem, o YouTube avisa você. Então quando você se inscrever, você se inscreve, clica no sininho e bota na opção todas. Pronto, toda vez que eu botar uma mensagem, o YouTube vai dizer, ó, Júlio Chaves botou uma mensagem nova no canal Acorda Povo de Deus. Dá um like, dá um joinha. Só isso, quando você faz isso, você já está ajudando o canal. Então, ainda que você não deixe o seu comentário, clica só assim no joinha assim, ó, você já está ajudando o canal, tá certo? Deixa seu comentário, o comentário edifica muita gente. Tem pessoas que me detonam aqui e eu digo, ó, dá uma olhada nos comentários aqui. Tá todo mundo errado e tu tá certo, né? Então é importante que você deixe aí em poucas palavras o seu testemunho, o seu comentário, que outras pessoas vão ler. Você pensa que tem pessoas que não clicam ali no positivo no seu comentário, mas muita gente está lendo, embora não se identifique. E principalmente compartilha. A gente vê essa mensagem de ontem, onde o pastor viu 22 mil demônios numa criança. Gente, essa mensagem teve quase 3 milhões de visualizações. E teve 120 mil likes. Olha só, uma mensagem mentirosa, falsa, de um fraudador do Evangelho que leva medo e terror e encarou a profissão de pastor como fonte de renda. 3 milhões de visualizações. E muitas vezes a gente tem dificuldade em compartilhar, dar like, dar um joinha numa mensagem dessa que vai fazer com que nossos amados irmãos evangélicos saiam desse sistema religioso e que a gente, que nós já estamos na graça, cresçamos na graça do Senhor. Então, ó, deixa teu comentário, tá bom? Quer denunciar o sistema, quer interagir comigo? Acorda Povo de Deus, numeral7@gmail.com. Algumas dessas perguntas que eu tirei aqui foram e-mails que eu recebi, que eu não tenho um WhatsApp do canal. Então, meu canal de comunicação é esse, Acorda Povo de Deus, numeral7@gmail.com. Forte abraço, muito obrigado e até a próxima, querendo Deus, graça e paz.